O conflito Israel-Palestina não está isolado dentro da região da Palestina histórica. Ele faz parte de um contexto mais amplo de hostilidade e guerra entre Israel e seus vizinhos árabes. Desde a criação do Estado de Israel em 1948. Uma série de guerras árabe-israelenses moldou o curso do conflito, redefinindo fronteiras e alterando o equilíbrio de poder na região. Cada guerra teve implicações profundas, tanto para os países envolvidos quanto para os palestinos, que frequentemente se viram no centro desses confrontos. Neste vídeo, vamos explorar as principais guerras entre Israel e os países árabes, as mudanças territoriais que resultaram desses conflitos e como essas guerras moldaram a geopolítica do Oriente Médio. Através da análise dessas guerras, compreenderemos melhor as dinâmicas do conflito atual e as questões territoriais que continuam a ser uma fonte de tensão. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal para mais vídeos como este. Sua participação é fundamental para ajudarmos mais pessoas a entenderem o contexto do conflito. Israel-Palestina. A Primeira Guerra Árabe-Israelense, também conhecida como Guerra de Independência de Israel ou Guerra de 1948. Começou logo após a Declaração de Independência de Israel em 14 de maio de 1948. Este conflito foi travado entre o recém-criado Estado de Israel e uma coalizão de países árabes, incluindo Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. A guerra terminou em 1949 com um armistício, mas suas consequências foram duradouras. A guerra pode ser dividida em duas fases principais. 1. A Guerra Civil, novembro de 1947 a maio de 1948. Após a votação da ONU que aprovou o Plano de Partilha da Palestina, a violência entre judeus e árabes dentro da Palestina aumentou significativamente. Grupos paramilitares judaicos, como a Haganá, e milícias árabes travaram batalhas por território, especialmente nas áreas designadas para o futuro Estado Árabe. 2. A Invasão Árabe, maio de 1948 a março de 1949. Com a proclamação do Estado de Israel em maio de 1948. Os exércitos de países árabes vizinhos invadiram para tentar derrotar o recém-criado Estado judeu. Apesar de estar em desvantagem numérica, Israel conseguiu não apenas repelir os exércitos árabes, mas também conquistar mais território do que o atribuído pela ONU no plano de partilha. Ao final da guerra, Israel controlava cerca de 78% do território que antes era a Palestina sob mandato britânico, em vez dos 55% originalmente atribuídos a ele pela ONU. A Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, foi ocupada pela Jordânia, enquanto a faixa de Gaza ficou sob controle do Egito. Para os palestinos, a guerra resultou em um desastre humanitário. Mais de 700 mil palestinos foram expulsos ou fugiram de suas terras, transformando-se em refugiados. Esse deslocamento, conhecido como a Nakba, catástrofe, se tornou um evento definidor na história palestina e uma questão central no conflito subsequente. A Guerra de 1956, também conhecida como Crise de Suez ou Guerra do Sinai, foi um conflito entre Israel, França e Reino Unido contra o Egito, liderado pelo presidente Gamal Abdel Nasser. A crise teve suas raízes em tensões regionais sobre a nacionalização do Canal de Suez por Nasser, mas também refletiu os temores de Israel sobre as incursões de fedayins, combatentes palestinos, em seu território. Em 1956, Nasser decidiu nacionalizar o Canal de Suez, que era uma importante via marítima controlada por interesses britânicos e franceses. Isso desencadeou uma crise internacional, pois o canal era vital para o comércio europeu, especialmente o petróleo. Paralelamente, Israel enfrentava crescentes incursões de fedayins palestinos que operavam a partir da faixa de Gaza e do Sinai, então sob controle egípcio. Além disso, o Egito havia imposto um bloqueio ao Estreito de Tirã, cortando o acesso de Israel ao Mar Vermelho. Israel, juntamente com a França e o Reino Unido, lançou uma invasão militar coordenada. Israel rapidamente ocupou a península do Sinai, enquanto as forças britânicas e francesas atacaram o Canal de Suez sob o pretexto de separar as partes em guerra e garantir a navegação no canal.
No entanto, a intervenção militar foi condenada pela comunidade internacional, especialmente pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Sob pressão diplomática, as forças invasoras foram obrigadas a se retirar, e o controle do canal foi devolvido ao Egito. Embora Israel tenha sido forçado a se retirar do Sinai, a guerra teve algumas vantagens estratégicas para o Estado judeu. O Egito concordou em manter o Estreito de Tirã aberto à navegação israelense. E uma força de paz da ONU foi posicionada no Sinai para evitar novos confrontos. A crise de Suez também consolidou Nasser como um líder pan-árabe e herói do mundo árabe, aumentando sua influência na política regional. No entanto, para Israel, a guerra reforçou a ideia de que as potências internacionais, especialmente os Estados Unidos e a União Soviética, desempenhariam um papel crítico em determinar os resultados dos conflitos regionais. A Guerra dos 6 Dias, travada de 5 a 10 de junho de 1967, foi um dos conflitos mais significativos da história do Oriente Médio. O resultado dessa guerra alterou drasticamente as fronteiras da região e moldou as futuras negociações de paz. Israel saiu dessa guerra em uma posição de força, tendo ocupado vastas áreas de território árabe. As tensões entre Israel e os Estados Árabes, especialmente o Egito, Síria e Jordânia, haviam aumentado ao longo da década de 1960. Entre as principais causas da guerra estavam: 1. Aumento das tensões nas fronteiras. Havia escaramuças constantes entre Israel e seus vizinhos, particularmente ao longo da fronteira com a Síria nos altos do Golã. 2. A retirada da Força de Paz da ONU. Em 1967, Nasser exigiu a retirada das forças de paz da ONU do Sinai, que haviam sido colocadas lá após a crise de Suez. 3. O bloqueio do Estreito de Tirã. Nasser também bloqueou o acesso de Israel ao Mar Vermelho, fechando o Estreito de Tirã, um ato que Israel considerou um motivo para a guerra. A guerra começou com um ataque aéreo preventivo de Israel contra o Egito, que destruiu a maior parte da força aérea egípcia no solo. Israel, então, lançou ataques terrestres no Sinai, rapidamente derrotando as forças egípcias. Simultaneamente, Israel atacou a Jordânia na Cisjordânia e a Síria nos altos do Golã. Em apenas 6 dias, Israel conquistou a península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, e os altos do Golã. A Guerra dos 6 Dias mudou drasticamente as fronteiras da região. Israel passou a controlar a totalidade da Palestina histórica, além de ocupar o Sinai e os altos do Golã, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, que haviam sido controladas pela Jordânia, ficaram sob ocupação israelense, e Israel imediatamente começou a estabelecer assentamentos judeus nesses territórios. A ocupação da Cisjordânia e de Gaza teve um impacto profundo sobre os palestinos que viviam nessas áreas. Muitos passaram a viver sob administração militar israelense, e o sonho de um Estado palestino independente parecia mais distante do que nunca. A ocupação de Jerusalém Oriental, em particular, transformou o status da cidade, que é sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. A Guerra dos 6 Dias também criou uma nova onda de refugiados palestinos, com dezenas de milhares de palestinos sendo deslocados de suas casas, muitos dos quais já haviam sido refugiados desde 1948. 6 anos após a Guerra dos 6 Dias, a região foi abalada novamente por outro grande conflito, a Guerra do Yom Kippur. Este conflito ocorreu em outubro de 1973 e foi uma tentativa coordenada por parte do Egito e da Síria de recuperar os territórios perdidos em 1967. Após a derrota humilhante na Guerra dos 6 Dias, os líderes árabes, especialmente o presidente egípcio Anwar Sadat e o presidente sírio Hafez al-Assad, procuraram recuperar o território perdido. Sadat, em particular, estava determinado a recuperar a península do Sinai e acreditava que uma vitória militar, ou pelo menos um sucesso inicial, era necessário para forçar Israel e a comunidade internacional a negociar. Além disso, o conflito também foi motivado por questões de honra nacional. Para muitos árabes, a derrota de 1967 foi um golpe profundo na autoestima e na dignidade nacional. E havia uma pressão popular para restaurar a glória árabe. Essa guerra começou em 6 de outubro de 1973,
quando Egito e Síria lançaram um ataque surpresa durante o feriado judaico de Yom Kippur, com o objetivo de recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias. O Egito, sob o comando do presidente Anwar Sadat, atacou as forças israelenses no Canal de Suez, enquanto a Síria tentou retomar as colinas de Golã. Apesar das vitórias iniciais dos árabes, Israel conseguiu reorganizar suas forças, contra-atacando e cercando as tropas egípcias. A guerra terminou em um impasse, com Israel mantendo seus territórios. A guerra acelerou o processo de paz entre Israel e o Egito. O Acordo de Camp David, 1978, resultou na devolução do Sinai ao Egito e no reconhecimento de Israel por parte de um país árabe. Pela primeira vez. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal para mais vídeos como este. Sua participação é fundamental para ajudarmos mais pessoas a entenderem o contexto do conflito. Israel-Palestina. A Organização para a Libertação da Palestina, OLP, é um ator fundamental no conflito Israel-Palestina e nas questões políticas que envolvem os palestinos, desde sua fundação, em 1964. A OLP se tornou o principal representante do povo palestino e desempenhou um papel central tanto na resistência à ocupação israelense quanto na busca por uma solução diplomática para o conflito. Este vídeo examinará o surgimento da OLP, seus objetivos, a trajetória de seu líder mais proeminente, Yasser Arafat, e o impacto da organização nos eventos que moldaram o Oriente Médio ao longo do século XX e XXI. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal para acompanhar mais conteúdos sobre o conflito Israel-Palestina e a história do Oriente Médio. Sua interação é muito importante para nós. Antes de 1948, o território da Palestina abrigava tanto árabes palestinos quanto a crescente comunidade judaica imigrante, impulsionada pelo movimento sionista. Após a criação do Estado de Israel, o deslocamento de centenas de milhares de palestinos, evento conhecido como Nakba, transformou a questão palestina em um problema internacional. Deslocados para países vizinhos, como Jordânia, Líbano, Síria e Egito, os refugiados palestinos formaram uma diáspora que fomentou o crescimento do nacionalismo palestino. A diáspora palestina era composta por uma população ressentida com a perda de suas terras, muitos dos quais vivendo em campos de refugiados em condições precárias. O sentimento de perda, a identidade palestina fragmentada e a incapacidade dos regimes árabes de reverter a criação de Israel fizeram crescer entre os palestinos o desejo de criar uma organização que pudesse lutar por seus direitos. Em meio a esse contexto de crescente agitação e insatisfação, a OLP foi criada durante a primeira cúpula árabe em 1964. Realizada no Cairo, a criação da OLP foi apoiada por vários estados árabes, que viam na organização uma forma de unificar os esforços palestinos sob uma única bandeira e, ao mesmo tempo, evitar que grupos militantes palestinos agissem de forma independente, algo que poderia desestabilizar os regimes árabes. A Carta Nacional Palestina, adotada pela OLP, estabelecia como objetivo a libertação da Palestina histórica e o retorno dos refugiados às suas terras. A organização também defendia o uso de todas as formas de luta para alcançar esse objetivo, o que incluía a luta armada contra Israel. No entanto, nos primeiros anos de sua existência, a OLP era amplamente vista como uma entidade controlada pelos regimes árabes, especialmente pelo Egito, e sua influência sobre os palestinos era limitada. Foi apenas em 1969, quando Yasser Arafat assumiu a liderança da OLP, que a organização se consolidou como o principal representante dos palestinos. Arafat, que havia fundado a Fatah em 1959, tinha uma visão clara de que os palestinos deveriam liderar sua própria luta, sem depender dos estados árabes. A Fatah, a maior e mais influente facção dentro da OLP, defendia a luta armada como meio de libertação e rejeitava qualquer negociação que implicasse no reconhecimento do Estado de Israel. Arafat tornou-se um símbolo da luta palestina, reconhecido internacionalmente como a voz do povo palestino.
Seu estilo característico, sempre vestido com o tradicional kufia, lenço palestino, e sua retórica revolucionária cativaram tanto palestinos quanto simpatizantes da causa ao redor do mundo. Ele conseguiu galvanizar o apoio da diáspora palestina e transformar a OLP em uma organização amplamente independente das influências externas. A estratégia central de Arafat e da OLP na década de 1960 e 1970 era a luta armada. As ações militares da OLP eram conduzidas principalmente por meio de operações de guerrilha, muitas vezes lançadas a partir de países vizinhos, como Jordânia e Líbano. Essas operações incluíam ataques a alvos israelenses e, em alguns casos, atos de terrorismo internacional. A Fatah e outros grupos dentro da OLP realizaram ataques transfronteiriços contra Israel, principalmente a partir da Cisjordânia ocupada pela Jordânia e, mais tarde, do Líbano. Esses ataques frequentemente levavam a retaliações israelenses, aumentando a escalada do conflito. Um exemplo marcante foi o ataque à aldeia israelense de Beit Shean em 1968. Que desencadeou uma resposta militar israelense maciça e a subsequente Batalha de Karameh. Embora militarmente indecisiva, a batalha foi vista como uma vitória simbólica para os palestinos, já que Arafat emergiu como um herói. Um dos pontos centrais da estratégia de Arafat foi internacionalizar a causa palestina. Sob sua liderança, a OLP passou a estabelecer contatos com organizações revolucionárias de outros países e a buscar apoio em fóruns internacionais, como a ONU. Em 1974, a OLP foi reconhecida como o único representante legítimo do povo palestino pela Liga Árabe. E no mesmo ano, Arafat fez um discurso histórico na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde defendeu o direito dos palestinos à autodeterminação. A partir dessa visibilidade internacional, a OLP começou a receber apoio de diversos países, incluindo a União Soviética e outras nações do bloco comunista, bem como de movimentos de libertação na África e na América Latina. Arafat habilmente aproveitou a crescente onda de apoio aos movimentos anticoloniais e posicionou a luta palestina como parte dessa luta global contra a opressão. O conflito com Jordânia. Setembro Negro, 1970. Durante a década de 1960, muitos combatentes da OLP operavam a partir da Jordânia, onde vivia uma grande população de refugiados palestinos. No entanto, a presença crescente da OLP no país e suas operações militares contra Israel começaram a desestabilizar a Jordânia, levando a confrontos com o governo do rei Hussein. Em setembro de 1970, conhecido como Setembro Negro, o governo jordaniano decidiu expulsar a OLP de seu território. Após uma série de confrontos armados entre as forças jordanianas e as milícias da OLP, o estopim para o conflito foi uma tentativa da OLP de derrubar o regime hashemita, combinado com a escalada de tensões devido a sequestros de aviões por grupos ligados à organização. Após semanas de intensos combates, as forças jordanianas prevaleceram, e a OLP foi forçada a transferir sua base de operações para o Líbano. O conflito deixou profundas cicatrizes nas relações entre a OLP e os regimes árabes, especialmente a Jordânia, que se viu ameaçada por uma organização que, em muitos aspectos, havia se tornado um Estado dentro de um Estado. A OLP no Líbano e a Guerra Civil Libanesa. Após a expulsão da OLP da Jordânia, o Líbano se tornou a nova base de operações da organização. No entanto, a crescente presença da OLP no sul do Líbano e o aumento das operações contra Israel a partir desse território provocaram uma instabilidade significativa na região. O Líbano, um país já dividido por tensões sectárias entre cristãos maronitas, muçulmanos sunitas e xiitas, se viu à beira de um colapso. A entrada massiva de palestinos armados e as represálias israelenses contra o território libanês contribuíram para a explosão da Guerra Civil Libanesa em 1975. A OLP, ao se aliar a facções muçulmanas e de esquerda, desempenhou um papel importante no conflito, lutando tanto contra as forças maronitas cristãs quanto enfrentando as incursões israelenses. A invasão israelense de 1982. A crescente influência da OLP no Líbano e os constantes ataques contra Israel a partir do
território libanês culminaram na invasão israelense em 1982. Conhecida como Operação Paz para a Galileia. A invasão tinha como objetivo expulsar a OLP do sul do Líbano e destruir sua infraestrutura militar. Sob o comando de Ariel Sharon, as forças israelenses cercaram Beirute, onde a liderança da OLP estava instalada. A guerra resultou em milhares de mortes, a destruição de grande parte da infraestrutura libanesa e a evacuação forçada da OLP do Líbano. A liderança da organização, incluindo Arafat, foi forçada a se exilar na Tunísia. Após a expulsão do Líbano, a OLP passou por uma transformação significativa. A luta armada ainda era uma parte central de sua estratégia, mas a partir da década de 1980, a organização começou a explorar mais seriamente a diplomacia como uma via para alcançar seus objetivos. Em 1988, a OLP deu um passo histórico ao reconhecer implicitamente o direito de Israel de existir, aceitando a resolução da ONU que previa a criação de 2 estados na Palestina, um árabe e outro judeu. A partir desse momento, a OLP passou a participar de negociações de paz, culminando no histórico Acordo de Oslo, em 1993, que estabeleceu as bases para uma solução negociada do conflito e a criação da Autoridade Palestina. Yasser Arafat, embora ainda visto como uma figura controversa por muitos, emergiu como o principal interlocutor palestino no processo de paz. Gostou deste vídeo? Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal para acompanhar mais conteúdos sobre o conflito Israel-Palestina e a história do Oriente Médio. Sua interação é muito importante para nós. 10. Os acordos de paz e suas dificuldades. O conflito Israel-Palestina é um dos mais longos e complexos da história contemporânea, com raízes profundas na religião, política e nas disputas territoriais. Desde o início do século XX, a busca pela paz na região tem sido uma constante, mas as tentativas de acordos de paz têm enfrentado inúmeros obstáculos. Neste vídeo, vamos explorar os principais acordos de paz entre israelenses e palestinos, suas motivações, os avanços obtidos e as dificuldades que impediram sua plena implementação. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal para acompanhar mais conteúdos sobre o conflito Israel-Palestina e a história do Oriente Médio. Sua interação é muito importante para nós. Os acordos de paz têm como objetivo estabelecer soluções diplomáticas e duradouras para o conflito Israel-Palestina, reconhecendo os direitos e as reivindicações de ambas as partes. Esses acordos envolvem negociações complexas que incluem concessões políticas, disputas territoriais, questões de segurança e o reconhecimento de direitos nacionais. Entender os acordos de paz no contexto deste conflito não se limita a analisar apenas os documentos assinados, mas também exige uma compreensão das tensões históricas, culturais e ideológicas que muitas vezes influenciam as decisões das lideranças envolvidas. O primeiro marco importante nos esforços de paz entre Israel e o mundo árabe ocorreu em 1978, com os acordos de Camp David. Embora não tenham envolvido diretamente os palestinos, esses acordos lançaram as bases para futuras tentativas de negociações. O presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin se encontraram nos Estados Unidos, sob mediação do presidente Jimmy Carter, e assinaram um acordo que resultou na paz entre o Egito e Israel. O Tratado de Paz Egito-Israel de 1979 marcou a primeira vez que um país árabe reconheceu oficialmente Israel como Estado, o que gerou grande repercussão no mundo árabe. O Egito recuperou a península do Sinai, perdida para Israel na Guerra dos 6 Dias, enquanto Israel assegurava a retirada de suas tropas do território. Esse acordo, no entanto, teve um impacto negativo para os palestinos, que se sentiram traídos, já que suas demandas não foram abordadas diretamente. Muitos argumentam que o isolamento dos palestinos no processo de Camp David gerou desconfiança, dificultando os futuros esforços de paz. Após a Guerra do Golfo, a Conferência de Madrid de 1991 representou um novo esforço para encontrar soluções para o conflito Israel-Palestina, sob a liderança dos Estados Unidos e da União Soviética. Essa conferência incluiu tanto israelenses quanto palestinos,
além de outros países árabes, como a Síria e a Jordânia. Essa foi a primeira vez que os palestinos participaram diretamente das negociações como uma entidade separada, o que foi considerado um avanço importante. O principal objetivo da conferência era iniciar negociações bilaterais entre Israel e seus vizinhos árabes, incluindo os palestinos, e promover discussões multilaterais sobre questões regionais, como a água e os refugiados. Embora não tenha resultado em um acordo concreto, a Conferência de Madrid abriu portas para o diálogo direto e criou o cenário para futuros acordos de paz. Um momento mais significativo nos esforços de paz entre Israel e os palestinos ocorreu em 1993, com a assinatura dos Acordos de Oslo. O primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o líder da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Yasser Arafat, participaram de negociações secretas em Oslo, mediadas pela Noruega. Essas negociações resultaram em um acordo histórico que estabeleceu as bases para um processo de paz. Os acordos de Oslo previam a criação da Autoridade Palestina, um órgão autônomo que governaria partes da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Em troca, a OLP reconhecia o direito de Israel de existir, abandonando a luta armada como principal forma de resistência. Esse foi um passo significativo, já que foi a primeira vez que ambas as partes reconheceram mutuamente sua legitimidade. Apesar desse progresso, Oslo deixou várias questões críticas em aberto, como o status de Jerusalém, o direito de retorno dos refugiados palestinos e as fronteiras definitivas entre os dois estados. Essas questões pendentes se tornariam pontos de discórdia nos anos seguintes. Os acordos de Oslo representaram um avanço significativo no processo de paz, mas também enfrentaram uma série de dificuldades. Um dos principais problemas foi a continuidade da construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, territórios reivindicados pelos palestinos para o futuro Estado palestino. Esses assentamentos foram vistos pelos palestinos como uma violação do espírito de Oslo e minaram a confiança entre as partes. Além disso, grupos radicais de ambos os lados se opuseram aos acordos. Entre os palestinos, o Hamas e a Jihad Islâmica criticaram a OLP por negociar com Israel, considerando os acordos uma traição à causa palestina. Entre os israelenses, setores da direita se opuseram a qualquer concessão territorial. Essa oposição culminou no assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin por um extremista judeu em 1995. Um golpe devastador para o processo de paz. Em 2000, outra tentativa de acordo foi feita durante a cúpula de Camp David, mediada pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O primeiro-ministro israelense Ehud Barak e Yasser Arafat se encontraram para discutir uma solução final para o conflito. As negociações abordaram questões centrais, como as fronteiras, o status de Jerusalém, o destino dos refugiados e a segurança. Embora Ehud Barak tenha proposto concessões significativas, como a retirada de grande parte dos assentamentos da Cisjordânia e o reconhecimento de um Estado palestino, as negociações fracassaram. O ponto mais sensível foi o status de Jerusalém. Arafat se recusou a aceitar um acordo que não incluísse a soberania palestina sobre Jerusalém Oriental e seus locais sagrados. O fracasso da cúpula de Camp David foi seguido pela eclosão da Segunda Intifada, uma onda de violência que durou de 2000 a 2005 e abalou profundamente as relações entre israelenses e palestinos, levando o processo de paz ao colapso. Em 2003, o Quarteto para o Oriente Médio, composto pelos Estados Unidos, União Europeia, Rússia e Nações Unidas, propôs o Mapa da Estrada para a Paz, um plano em 3 fases que visava acabar com a violência e criar um Estado palestino até 2005. O plano exigia que os palestinos combatessem o terrorismo e reformassem suas instituições políticas, enquanto Israel deveria congelar a construção de assentamentos e retirar-se de territórios ocupados. Embora o mapa da estrada tenha sido aceito por ambas as partes, ele encontrou desafios semelhantes aos de acordos anteriores. A violência persistente, a desconfiança mútua e a expansão dos assentamentos dificultaram o progresso. O plano nunca foi totalmente implementado. Em 2007, os Estados Unidos promoveram a Conferência de Anápolis, na tentativa de retomar as negociações de paz.
o presidente George W. Bush, o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert e o presidente palestino Mahmoud Abbas se reuniram para discutir uma solução de dois estados. Embora a conferência tenha renovado o diálogo, ela não resultou em um acordo definitivo. Olmert ofereceu concessões territoriais, mas as negociações foram interrompidas após sua saída do cargo e a Operação Chumbo Fundido, uma ofensiva militar israelense em Gaza em 2008, que intensificou o conflito com o Hamas. As tentativas de paz continuam a enfrentar desafios imensos. Entre os principais obstáculos estão: 1. Assentamentos. A expansão contínua de assentamentos israelenses na Cisjordânia é uma das questões mais controversas. Para os palestinos, os assentamentos minam a viabilidade de um Estado palestino contíguo e soberano. 2. Divisão interna palestina. O conflito entre o Fatah, que governa a Cisjordânia, e o Hamas, que controla Gaza, enfraquece a capacidade dos palestinos de negociar com Israel de forma unificada. 3. Questões de segurança. Israel exige garantias de segurança, especialmente diante de grupos militantes como o Hamas, que não reconhecem o Estado israelense e promovem ataques contra civis. 4. Direito de retorno dos refugiados. A questão do retorno dos refugiados palestinos continua a ser um ponto delicado, com Israel se opondo à ideia de permitir o retorno em massa, o que poderia alterar a demografia do país. Os acordos de paz entre Israel e Palestina representam momentos de esperança, mas também enfrentam desafios profundos que refletem a complexidade do conflito. A busca por uma solução de dois estados, que respeite os direitos tanto dos israelenses quanto dos palestinos, continua sendo o objetivo central. Mas os obstáculos persistem. Para que a paz seja alcançada, é necessário um comprometimento profundo de ambas as partes, bem como da comunidade internacional, para superar décadas de desconfiança e violência. Gostou deste conteúdo? Se sim, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e se inscreva gratuitamente no canal para mais vídeos sobre a história do conflito Israel-Palestina, os esforços de paz e os desafios enfrentados ao longo dos anos. Sua participação nos ajuda a trazer mais informações e análises detalhadas sobre temas importantes. Importante para nós. As intifadas, que significam levantes em árabe, representam marcos decisivos na história do conflito Israel-Palestina, tanto em termos de resistência palestina quanto nas respostas do Estado israelense. Elas moldaram a dinâmica do conflito e influenciaram profundamente as relações entre israelenses e palestinos, tanto nos âmbitos político quanto social. As intifadas foram movimentos populares, mas também caracterizados por tensões violentas, desobediência civil e confrontos armados, envolvendo diversos setores da sociedade palestina. Neste vídeo, abordaremos em detalhes as duas intifadas, suas causas, suas consequências e o impacto delas na sociedade civil de ambos os lados. Também exploraremos o papel de diferentes atores dentro da sociedade civil, como as ONGs, grupos de direitos humanos, movimentos femininos e estudantis, que desempenharam papéis importantes tanto na resistência quanto na tentativa de criar pontes para a paz. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. E claro, inscreva-se gratuitamente no canal para continuar acompanhando nossa série sobre o conflito Israel-Palestina e outros temas do Oriente Médio. Sua participação faz toda a diferença. A primeira intifada começou em dezembro de 1987 na faixa de Gaza, após um incidente em que 4 palestinos foram mortos por um veículo militar israelense. Esse acontecimento foi o estopim de uma revolta generalizada, que rapidamente se espalhou para a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A insatisfação com a ocupação militar israelense, que já durava 2 décadas desde a Guerra dos 6 Dias em 1967, culminou em uma revolta espontânea, impulsionada pela frustração da população palestina em face das dificuldades econômicas e da repressão política. A primeira intifada foi marcada por protestos em massa, greves, boicotes econômicos e confrontos violentos entre civis palestinos e o exército israelense. Embora houvesse confrontos armados, a intifada foi, em grande parte, caracterizada por atos de desobediência civil.
Jovens palestinos jogando pedras contra soldados israelenses se tornaram o símbolo dessa resistência. A comunidade internacional, ao ver essas imagens, começou a prestar mais atenção à luta palestina. Entre as táticas usadas pelos palestinos estavam os boicotes de produtos israelenses, a recusa de pagar impostos e a construção de uma economia paralela. A sociedade civil palestina se organizou em comitês locais que coordenavam as atividades de resistência, prestando serviços sociais e ajudando a sustentar as famílias afetadas pela repressão israelense. A resposta de Israel à primeira intifada foi severa. O exército israelense reprimiu os protestos com violência, usando balas de borracha, gás lacrimogênio e prisões em massa para tentar controlar a revolta. Estima-se que mais de 1.000 palestinos foram mortos durante o levante, e milhares de outros foram feridos ou presos. Embora Israel tivesse superioridade militar, a primeira intifada prejudicou sua imagem internacional, pois as cenas de civis desarmados sendo reprimidos por forças armadas chocaram a opinião pública global. A intifada gerou uma onda de simpatia pela causa palestina, aumentando a pressão sobre Israel para encontrar uma solução diplomática para o conflito. Durante a primeira intifada, a sociedade civil palestina desempenhou um papel central na organização e na sustentação do movimento. Organizações comunitárias, grupos de mulheres e estudantes tiveram um papel importante na resistência pacífica, além de fornecer suporte econômico e social para os palestinos afetados pelo conflito. Um exemplo disso é a crescente participação das mulheres palestinas, que se tornaram líderes nas atividades de desobediência civil, como boicotes e greves, e na provisão de serviços essenciais, como saúde e educação, em áreas isoladas pela ocupação. O papel das ONGs de direitos humanos também foi essencial, tanto na documentação de violações de direitos quanto no fornecimento de apoio legal e psicológico para as vítimas da repressão. Organizações internacionais e locais começaram a trabalhar para mediar o conflito e fornecer assistência humanitária para as áreas mais afetadas. A primeira intifada teve grandes impactos internamente. A revolta fez com que a liderança palestina, especialmente a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, ganhasse mais legitimidade entre seu próprio povo. Externamente, ela trouxe à tona a causa palestina em nível internacional e colocou pressão sobre Israel para reconhecer a necessidade de negociações de paz. Em 1993, as pressões diplomáticas resultaram nos Acordos de Oslo, um esforço de paz que reconheceu formalmente a OLP como representante legítima do povo palestino e abriu caminho para a criação da Autoridade Palestina. Oslo foi visto como uma vitória parcial da primeira intifada, mas também deixou muitas questões pendentes, que continuariam a gerar conflitos. A segunda intifada, também conhecida como Intifada de Al-Aqsa, começou em setembro de 2000, após a visita de Ariel Sharon, então líder do partido israelense Likud, ao Monte do Templo, um local sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. A visita foi vista como uma provocação pelos palestinos, e grandes protestos eclodiram, resultando em uma nova onda de violência. Diferente da primeira intifada, que foi marcada por resistência popular e desobediência civil, a segunda intifada foi muito mais violenta e militarizada, com o uso de armas de fogo e ataques suicidas por parte de grupos palestinos e uma resposta mais brutal de Israel, incluindo incursões militares em larga escala. A segunda intifada foi impulsionada pela frustração com o processo de paz, que, após Oslo, não conseguiu resolver questões centrais, como o status de Jerusalém, a expansão dos assentamentos israelenses e o retorno dos refugiados palestinos. Muitos palestinos sentiam que as negociações com Israel não haviam melhorado suas condições de vida, e que a ocupação militar havia se intensificado. Além disso, a ascensão de Ariel Sharon ao poder em Israel e a fragmentação da liderança palestina contribuíram para o aumento das tensões. O fracasso das negociações em Camp David no ano 2000, mediadas pelos Estados Unidos, também foi um fator importante, já que os palestinos sentiram que suas demandas não estavam sendo atendidas. Ao contrário da primeira intifada, onde os civis palestinos eram o principal foco, a segunda intifada foi caracterizada por uma escalada de ataques violentos, incluindo atentados suicidas contra civis israelenses.
Grupos como o Hamas e a Jihad Islâmica lideraram esses ataques, enquanto o exército israelense retaliou com incursões militares, bombardeios e operações para eliminar lideranças palestinas. A violência da Segunda Intifada resultou na morte de milhares de pessoas, tanto israelenses quanto palestinos. Estima-se que cerca de 3.000 palestinos e 1.000 israelenses perderam suas vidas durante o período de 5 anos. As cidades palestinas na Cisjordânia e Gaza foram devastadas por operações militares israelenses, enquanto ataques a ônibus, mercados e restaurantes em Israel causaram pânico e tensão na sociedade israelense. A sociedade civil, tanto em Israel quanto na Palestina, foi profundamente afetada pela violência da Segunda Intifada. Em Israel, a onda de atentados suicidas gerou uma sensação de insegurança e medo constante, levando o governo a implementar medidas de segurança mais rigorosas, como o fechamento de fronteiras, postos de controle militares e a construção da barreira de separação na Cisjordânia. Na Palestina, a Segunda Intifada resultou em uma destruição massiva de infraestrutura e economia, além de um aumento no número de refugiados internos e privações humanitárias. As ONGs locais e internacionais trabalharam arduamente para fornecer alívio humanitário, assistência médica e psicológica para as vítimas da violência. Movimentos civis continuaram a resistir à ocupação, mas a militarização do conflito enfraqueceu as ações de desobediência civil que haviam sido mais proeminentes durante a Primeira Intifada. Assim como na Primeira Intifada, as mulheres palestinas tiveram um papel importante durante a Segunda Intifada. Elas lideraram comitês de resistência e participaram ativamente de manifestações. No entanto, a militarização da Segunda Intifada também trouxe novos desafios para as mulheres, pois muitas se tornaram vítimas diretas da violência ou perderam membros da família durante os confrontos. Organizações femininas e ONGs locais, como o Women's Center for Legal Aid and Counseling, forneceram apoio psicológico e legal para mulheres afetadas pela violência, além de promover programas de empoderamento para lidar com os efeitos duradouros do conflito. Embora as intifadas tenham sido períodos de extrema violência e tensão, elas também impulsionaram a sociedade civil em busca de alternativas pacíficas. Organizações de direitos humanos, ONGs e movimentos populares, tanto em Israel quanto na Palestina, têm trabalhado incansavelmente para tentar construir pontes entre as duas sociedades. Apesar dos desafios, o papel dessas organizações é vital na busca por um futuro de coexistência pacífica. Mesmo em tempos de conflito, elas continuam a fornecer assistência humanitária, documentar violações de direitos humanos e promover iniciativas de paz baseadas no diálogo e na cooperação. As intifadas foram momentos cruciais que, embora tenham exacerbado o conflito, também destacaram o poder da sociedade civil em resistir à violência e buscar soluções pacíficas, mesmo quando as lideranças políticas falham. Gostou deste conteúdo? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. E claro, inscreva-se gratuitamente no canal para continuar acompanhando nossa série sobre o conflito Israel-Palestina e outros temas do Oriente Médio. Sua participação faz toda a diferença. A situação de Gaza e Cisjordânia até o ataque do Hamas em outubro de 2023. A faixa de Gaza e a Cisjordânia são dois territórios centrais no conflito Israel-Palestina, cada um com sua própria dinâmica, mas ambos enfrentando crises humanitárias, políticas e sociais de grande escala. Esses territórios, embora diferentes em suas realidades cotidianas, estão conectados pelas questões fundamentais do conflito: a ocupação, o deslocamento, a luta por autodeterminação e a resistência ao controle israelense. A faixa de Gaza é um território de apenas 365 km², que abriga mais de 2 milhões de pessoas, tornando-a uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Desde 2007, quando o Hamas assumiu o controle do território, a região tem enfrentado uma série de dificuldades que vão desde bloqueios econômicos até conflitos armados regulares com Israel. Israel e Egito impuseram um bloqueio rigoroso à faixa de Gaza desde que o Hamas passou a governar a região. O bloqueio restringe a entrada de bens, pessoas e serviços essenciais, impactando severamente a economia e a qualidade de vida dos habitantes de Gaza.
A ONU e outras organizações humanitárias descreveram Gaza como uma prisão a céu aberto, com milhões de pessoas vivendo em condições de pobreza extrema. O bloqueio tem causado uma profunda crise humanitária. A maioria da população depende de ajuda humanitária para sobreviver. Segundo estimativas recentes, cerca de 80% das famílias em Gaza recebem algum tipo de assistência externa. Os serviços de saúde são severamente afetados pela falta de medicamentos e equipamentos médicos. Enquanto a infraestrutura básica, como o fornecimento de água e eletricidade, é deficiente. A eletricidade é fornecida apenas por algumas horas ao dia, e a água potável é escassa. Um exemplo que pode ajudar a entender a gravidade da situação é imaginar um bairro com milhares de pessoas, onde a eletricidade e a água potável só estão disponíveis por poucas horas. Escolas e hospitais funcionam de forma precária, e os moradores precisam enfrentar longas filas para conseguir alimentos básicos. A qualidade de vida é comprometida a cada momento, e a perspectiva de melhoria parece distante. Com o bloqueio e as restrições ao comércio, a economia de Gaza entrou em colapso. A taxa de desemprego está acima de 50%. Sendo ainda mais elevada entre os jovens, com muitos sem acesso a oportunidades de trabalho. O setor agrícola, que já foi uma das principais fontes de renda da região, está estagnado. O acesso às águas para a pesca também é restrito, impactando negativamente o setor pesqueiro. O setor de construção, que poderia ser uma saída para a crise, enfrentava sérias limitações devido à proibição da entrada de materiais de construção. Como resultado, a reconstrução de áreas destruídas por conflitos anteriores era lenta e insuficiente. Com muitas famílias vivendo em casas danificadas ou abrigos temporários, Gaza estava essencialmente desconectada do mercado global e dependia de doações internacionais para sustentar sua população. A relação entre Israel e o Hamas, o grupo que governava Gaza, estava marcada por conflitos armados periódicos. Desde 2007, houve várias guerras entre os dois, com a mais recente em 2021. O Hamas frequentemente lançava foguetes contra Israel, que respondia com ataques aéreos devastadores. Esses conflitos resultam em grandes perdas de vidas civis, além de mais destruição de infraestrutura. A população de Gaza vivia com medo constante de novos confrontos. Para muitos, o trauma dos bombardeios era uma parte diária de suas vidas. Em cada conflito, milhares de casas eram destruídas, e muitas famílias ficavam desabrigadas. Além das perdas humanas, o impacto psicológico já era profundo, especialmente em crianças que crescem em um ambiente de violência constante. A Cisjordânia, diferente de Gaza, não enfrenta um bloqueio total, mas é caracterizada por um regime de ocupação militar israelense que afeta diretamente a vida de seus habitantes. Com uma população de aproximadamente 3 milhões de palestinos, a região está fragmentada por uma rede de assentamentos israelenses, estradas exclusivas para colonos e um complexo sistema de postos de controle militares. Desde a ocupação da Cisjordânia por Israel em 1967, a construção de assentamentos israelenses em território palestino se intensificou. Atualmente, estima-se que mais de 400 mil colonos israelenses vivam na Cisjordânia, além de cerca de 200 mil em Jerusalém Oriental, área que os palestinos reivindicam como a capital de um futuro Estado. Esses assentamentos são considerados ilegais pela comunidade internacional, mas o governo israelense os considera parte de seu direito histórico à terra. A expansão dos assentamentos tornou a vida dos palestinos extremamente difícil. Muitos agricultores palestinos perderam suas terras para a construção de novos assentamentos ou para a criação de zonas de segurança em torno deles. Além disso, os assentamentos são conectados por uma rede de estradas exclusivas para israelenses, cortando a Cisjordânia em pedaços e dificultando a movimentação dos palestinos dentro do território. Um exemplo que ajuda a visualizar essa realidade é imaginar um território onde várias ilhas de colonos israelenses estão cercadas por áreas palestinas, e as estradas que conectam essas ilhas são exclusivas para israelenses. Os palestinos precisam passar por postos de controle para se deslocar de uma cidade para outra, o que pode transformar uma viagem curta em uma jornada longa e estressante. Um muro de separação, construído por Israel na Cisjordânia, é outro elemento central que impacta a vida dos palestinos.
Embora Israel argumente que o muro é necessário para proteger sua população de ataques terroristas, o traçado do muro frequentemente se estende além da linha verde, que é a fronteira internacionalmente reconhecida entre Israel e a Cisjordânia, cortando vilarejos palestinos e separando famílias de suas terras. O impacto econômico do muro também é significativo. Muitos palestinos foram separados de suas fazendas, suas escolas e seus locais de trabalho. A restrição de movimento não apenas afeta a vida pessoal, mas também limita a capacidade dos palestinos de desenvolver sua economia, exacerbando a pobreza e o desemprego. A vida na Cisjordânia é marcada por severas restrições à liberdade de movimento. Os palestinos precisam passar por uma série de postos de controle militares israelenses para se deslocar entre vilarejos e cidades. Essa mobilidade restrita afeta todas as esferas da vida, desde o acesso ao trabalho e à educação até o transporte de mercadorias e serviços essenciais. Os postos de controle, que são uma parte do cotidiano dos palestinos na Cisjordânia, podem ser comparados a barreiras invisíveis que atrasam e dificultam qualquer tentativa de viver uma vida normal. Para um palestino comum, a simples tarefa de ir ao trabalho ou levar seus filhos à escola pode envolver longas esperas e inspeções arbitrárias. Na Cisjordânia, o governo local é controlado pela Autoridade Palestina, AP, que tem enfrentado uma série de desafios internos e externos. Politicamente, a AP está em desacordo com o Hamas, que governava Gaza, o que resultava em uma divisão política entre os dois territórios. Além disso, a AP é fortemente dependente de ajuda financeira internacional para sua sobrevivência, o que limita sua autonomia. Os palestinos da Cisjordânia também estão insatisfeitos com a liderança da AP, que é frequentemente acusada de corrupção e de não conseguir avançar na luta por um Estado palestino independente. Essa insatisfação alimenta protestos frequentes contra o governo, além de tornar a sociedade palestina ainda mais fragmentada. A situação atual de Gaza e da Cisjordânia é uma das mais complexas crises humanitárias e políticas do mundo. Ambos os territórios enfrentam enormes desafios, desde o bloqueio e os conflitos armados em Gaza até a ocupação militar e os assentamentos na Cisjordânia. A população palestina vive em uma realidade marcada por restrições de movimento, violência, pobreza e incerteza sobre o futuro. A resolução do conflito Israel-Palestina permanece distante, com as negociações de paz estagnadas e as tensões aumentando a cada novo confronto. A comunidade internacional continua a pressionar por uma solução de dois estados. Mas as divisões internas entre os palestinos e a expansão dos assentamentos israelenses complicam ainda mais essa perspectiva. Enquanto isso, a vida em Gaza e na Cisjordânia continua desafiadora para milhões de palestinos, que enfrentam uma luta diária por sobrevivência e dignidade. O caminho para a paz e a justiça permanece incerto, mas o sofrimento da população exige atenção e ação imediata. O conflito Israel-Palestina, ao longo de décadas, tornou-se uma questão que transcende as fronteiras da região e envolve diretamente a comunidade internacional, desde o surgimento do movimento sionista no final do século XIX, passando pela criação do Estado de Israel em 1948. Até os dias atuais, a intervenção e a participação de diversos atores internacionais foram cruciais para moldar o curso deste conflito. Ao longo dos anos, organizações multilaterais, potências globais, grupos regionais e ONGs têm desempenhado um papel central, seja no apoio a um dos lados, na tentativa de mediar o conflito ou na oferta de ajuda humanitária. Neste vídeo, exploraremos o papel da comunidade internacional em diferentes fases do conflito, discutindo intervenções diretas e indiretas, esforços diplomáticos, sanções, resoluções, negociações de paz e as dificuldades em alcançar uma solução duradoura. Para melhorar a compreensão e fortalecer o processo de aprendizagem, convidamos você a ativar legendas nos vídeos. As legendas são uma ferramenta valiosa que permite acompanhar o conteúdo com mais precisão, reforçar a leitura e melhorar a retenção das informações apresentadas. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário abaixo e inscreva-se gratuitamente no canal para mais vídeos informativos sobre o conflito Israel-Palestina e outros temas relevantes do Oriente Médio.
Sua participação nos ajuda a continuar trazendo conteúdos esclarecedores. Antes mesmo da criação de Israel, a Palestina estava sob domínio do Império Otomano. E com a dissolução deste após a Primeira Guerra Mundial, a Palestina foi colocada sob o controle britânico através de um mandato da Liga das Nações. Esse mandato, que durou de 1920 a 1948, representa a primeira grande intervenção internacional direta na região. Os britânicos se comprometeram com a Declaração Balfour de 1917, que apoiava a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. Mas ao mesmo tempo tinham responsabilidades de proteger os direitos da população árabe local. Essa ambiguidade criou tensões que culminaram em conflitos entre judeus e árabes, colocando os britânicos em uma posição delicada. As pressões sobre o governo britânico aumentaram, principalmente após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, que aceleraram o movimento de imigração judaica para a Palestina. A incapacidade britânica de mediar a disputa de maneira eficaz levou à decisão de submeter a questão à recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU, que se tornaria um ator-chave nas tentativas de resolução do conflito. A primeira grande intervenção da ONU no conflito foi a aprovação da Resolução 181, em 1947, que propunha a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe, com Jerusalém sendo administrada internacionalmente devido à sua importância religiosa. Essa proposta foi aceita pela liderança sionista, mas rejeitada pelos líderes árabes, que viam a partilha como uma forma de legitimar a perda de suas terras. A Resolução 181 teve um impacto duradouro, pois forneceu a base para a criação do Estado de Israel em 1948, ao mesmo tempo em que deu início à Nakba, ou catástrofe em árabe, onde centenas de milhares de palestinos foram deslocados de suas terras. Esse evento é um dos pontos mais sensíveis na memória coletiva palestina e ainda hoje é um dos principais entraves para as negociações de paz. Ao longo das décadas seguintes, o conflito Israel-Palestina esteve intimamente ligado às dinâmicas da Guerra Fria. As potências globais, especialmente os Estados Unidos e a União Soviética, utilizaram o Oriente Médio como um palco para ampliar suas influências geopolíticas. Após a criação de Israel, uma série de guerras ocorreram entre o novo Estado e seus vizinhos árabes. A Guerra de 1948, que resultou na consolidação de Israel como Estado, foi seguida pela Guerra de Suez em 1956. A Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. Nesses conflitos, tanto os EUA quanto a URSS apoiaram seus respectivos aliados. Os Estados Unidos tornaram-se os principais defensores de Israel, enquanto a União Soviética apoiava regimes árabes como o Egito e a Síria. A Guerra dos 6 Dias de 1967 teve consequências particularmente duradouras, pois resultou na ocupação israelense de territórios significativos, como a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental, a Península do Sinai e as colinas de Golã. A comunidade internacional, através da ONU, condenou a ocupação, e a Resolução 242 foi aprovada exigindo a retirada israelense dos territórios ocupados. No entanto, até hoje, a ocupação persiste, tornando-se um dos maiores obstáculos para a paz. Os Estados Unidos desempenham um papel fundamental no conflito Israel-Palestina, tanto como principal mediador de processos de paz quanto como aliado político, econômico e militar de Israel. O apoio americano a Israel aumentou drasticamente após a Guerra dos 6 Dias. E até hoje, o país recebe bilhões de dólares em assistência militar dos EUA. Os presidentes americanos, ao longo das décadas, tentaram mediar negociações entre israelenses e palestinos. Em 1978, o presidente Jimmy Carter conseguiu intermediar os acordos de Camp David entre Israel e o Egito, que resultaram no primeiro tratado de paz entre Israel e um país árabe. Esse acordo foi um marco, pois estabeleceu a base para futuras negociações, ainda que o problema palestino tenha permanecido sem solução. Nos anos 90, durante o governo de Bill Clinton, os acordos de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, foram assinados, marcando uma nova era de esperança para uma solução de 2 estados.
No entanto, as negociações de Oslo falharam em resolver questões fundamentais, como o status de Jerusalém, o retorno dos refugiados palestinos e as fronteiras finais. A violência eclodiu novamente com a segunda intifada no início dos anos 2000, enterrando as esperanças de paz. Atualmente, o apoio americano a Israel continua a ser um fator decisivo, embora haja divisões políticas dentro dos EUA sobre a melhor abordagem. Enquanto alguns setores defendem um apoio incondicional a Israel, outros pedem por uma política mais equilibrada, que leve em consideração os direitos dos palestinos. A União Europeia, também desempenha um papel significativo no conflito, embora com menos influência política direta do que os Estados Unidos. A União Europeia tem sido um forte defensor da solução de dois estados e frequentemente critica a expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, que são vistos como um grande obstáculo para a paz. Além de sua postura diplomática, a União Europeia é um dos principais doadores de ajuda humanitária e financeira para os palestinos. A ajuda europeia sustenta muitas das atividades da Autoridade Palestina e de organizações não governamentais que operam em Gaza e na Cisjordânia. No entanto, apesar de seu papel humanitário e diplomático, a União Europeia não conseguiu até agora influenciar decisivamente o processo de paz, sendo muitas vezes eclipsada pelos Estados Unidos em termos de mediação. A ONU tem uma longa história de envolvimento no conflito, desde a partilha da Palestina até as várias resoluções que condenam a ocupação israelense. A Resolução 242, que exige a retirada de Israel dos territórios ocupados, e a Resolução 194, que afirma o direito de retorno dos refugiados palestinos, são exemplos de resoluções importantes que moldaram o debate internacional. No entanto, a ONU muitas vezes se vê limitada pela política global, especialmente pelo uso do poder de veto pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança, que frequentemente impede a aprovação de resoluções mais severas contra Israel. Ao mesmo tempo, agências da ONU, como a UNRWA, Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, fornecem ajuda essencial a milhões de refugiados palestinos, especialmente em campos localizados no Líbano, Jordânia, Síria e nos próprios territórios palestinos. A ONU também estabeleceu a UNIFL, uma força de paz estacionada no sul do Líbano para monitorar o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, grupo militante libanês. No entanto, o papel da ONU é muitas vezes percebido como simbólico, com sua capacidade de efetuar mudanças concretas sendo limitada pela dinâmica política global. A Liga Árabe e a Organização da Cooperação Islâmica, OSCE, têm sido vozes importantes na defesa dos direitos palestinos. Desde 1948, os países árabes se posicionaram contra a criação do Estado de Israel. E a Liga Árabe apoiou militarmente os palestinos e seus vizinhos em várias guerras contra Israel. No entanto, ao longo do tempo, muitos países árabes, como o Egito e a Jordânia, assinaram tratados de paz com Israel. Mais recentemente, com a assinatura dos Acordos de Abraão em 2020, países como os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos também normalizaram relações com Israel, mostrando uma mudança significativa na política árabe em relação ao conflito. Essa mudança é vista por muitos palestinos como uma traição à causa palestina, uma vez que a questão dos direitos palestinos não foi resolvida antes dessas normalizações. Por outro lado, a OSCE continua a condenar a ocupação israelense e a defender os direitos dos palestinos, especialmente no que diz respeito a Jerusalém, que é um ponto sensível para o mundo islâmico. O papel da comunidade internacional no conflito Israel-Palestina é complexo e multifacetado. Embora muitos esforços tenham sido feitos para mediar a paz e fornecer ajuda humanitária, a realidade é que o conflito persiste, em parte devido a divisões políticas internas e a interesses globais conflitantes. O futuro da região depende, em grande parte, da capacidade dos líderes internacionais e regionais de encontrar um caminho comum para uma solução justa e duradoura. Gostou deste conteúdo? Se sim, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário abaixo e inscreva-se gratuitamente no canal para mais vídeos informativos sobre o conflito Israel-Palestina e outros temas relevantes do Oriente Médio.
Sua participação nos ajuda a continuar trazendo conteúdos esclarecedores. O conflito Israel-Palestina não é apenas uma disputa territorial ou política. Ele também envolve questões profundamente humanas, que afetam diretamente as vidas de milhões de pessoas na região. Ao longo das décadas, as violações dos direitos humanos e as crises humanitárias tornaram-se uma parte intrínseca do conflito, com consequências devastadoras para a população civil, tanto em Israel quanto nos territórios palestinos. Este vídeo vai explorar detalhadamente como os direitos humanos e as questões humanitárias são centrais nesse conflito. Para melhorar a compreensão e fortalecer o processo de aprendizagem, convidamos você a ativar legendas nos vídeos. As legendas são uma ferramenta valiosa que permite acompanhar o conteúdo com mais precisão, reforçar a leitura e melhorar a retenção das informações apresentadas. Não se esqueça de curtir, deixar seus comentários com opiniões e perguntas, compartilhar com quem tem interesse nesse tema tão importante, e se inscrever gratuitamente no canal para acompanhar mais vídeos como este. Sua participação é fundamental para que possamos ampliar o debate e trazer mais informações relevantes. Os direitos humanos são um conjunto de direitos básicos que todas as pessoas possuem, independentemente de sua nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra característica. Esses direitos incluem a liberdade de expressão, o direito à vida, à educação, à moradia, a liberdade de movimento e a proteção contra a discriminação e a violência. No entanto, em situações de conflito, como o Israel-Palestina, esses direitos são frequentemente violados ou severamente limitados. Desde o início do conflito, tanto israelenses quanto palestinos enfrentam graves violações dos direitos humanos. Essas violações são resultado de fatores como a ocupação militar, ataques a civis, restrições de movimento, prisões arbitrárias, bloqueios econômicos, além de políticas de discriminação e segregação. Um dos casos mais alarmantes de crise humanitária no conflito Israel-Palestina é a situação na faixa de Gaza, com cerca de 2 milhões de habitantes em uma área extremamente pequena e densamente povoada. Gaza enfrenta desafios que comprometem a dignidade humana e a sobrevivência de sua população. Após a retirada unilateral de Israel em 2005, Gaza ficou sob o controle do grupo político militar Hamas. Em resposta à ascensão do Hamas, Israel e o Egito impuseram um bloqueio rigoroso, controlando estritamente o fluxo de bens e pessoas que entram e saem da região. Esse bloqueio, em conjunto com sucessivos conflitos entre Israel e o Hamas, resultou em um colapso econômico e social. O bloqueio de Gaza tem sido amplamente criticado por organizações internacionais de direitos humanos. Ele limita o acesso da população a bens essenciais, como alimentos, água potável, medicamentos e materiais de construção. As infraestruturas, como hospitais, escolas e redes de eletricidade e água, estão em péssimas condições, dificultando a vida diária dos residentes. A ONU, em relatórios consecutivos, declarou que Gaza poderia se tornar inabitável se as condições não mudarem. A eletricidade é fornecida de forma esporádica, com muitas regiões de Gaza enfrentando cortes de até 20 horas por dia. A água potável é escassa, e a falta de sistemas de saneamento adequados faz com que esgotos fluam para áreas residenciais e para o mar. Isso cria um ambiente insalubre, propício a surtos de doenças, especialmente entre crianças. Além das questões humanitárias, os repetidos conflitos entre o Hamas e Israel resultaram em altos números de baixas civis. Durante os confrontos, como as ofensivas militares israelenses de 2008, 2009, 2012, 2014 e 2021, milhares de civis palestinos, incluindo crianças, foram mortos. A destruição de casas, hospitais e escolas exacerbou ainda mais a crise humanitária. Israel defende suas operações militares em Gaza como autodefesa contra os ataques de foguetes lançados pelo Hamas, que visam cidades israelenses. No entanto, grupos de direitos humanos como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional acusam ambos os lados de cometerem crimes de guerra, com o uso de força desproporcional por parte de Israel e o uso de escudos humanos e alvos civis por parte do Hamas. Na Cisjordânia, a ocupação militar israelense, que começou após a Guerra dos 6 Dias em 1967,
criou uma realidade complexa para os palestinos que vivem sob seu controle. A construção de assentamentos israelenses, considerados ilegais pela maioria da comunidade internacional, resultou em uma fragmentação territorial que dificulta a criação de um futuro Estado palestino viável. Um dos aspectos mais visíveis da ocupação são os postos de controle, checkpoints, que restringem severamente a liberdade de movimento dos palestinos na Cisjordânia. Existem centenas de postos de controle militares israelenses na região, além de barreiras físicas, como o Muro de Separação, que divide aldeias palestinas e isola comunidades inteiras. Essas restrições afetam todos os aspectos da vida cotidiana. Um palestino pode passar horas para se deslocar entre sua casa e o trabalho ou entre diferentes cidades da Cisjordânia, o que dificulta o acesso à educação, aos cuidados de saúde e a oportunidades econômicas. Além disso, as dificuldades no acesso a terras agrícolas, devido ao muro de separação e à expansão dos assentamentos, levaram à perda de meios de subsistência para muitos agricultores palestinos. Outro ponto crítico da ocupação israelense na Cisjordânia é a demolição de casas palestinas. Israel justifica essas demolições com base em questões de segurança ou na ausência de licenças de construção, que são extremamente difíceis de serem obtidas por palestinos em áreas sob controle israelense. Essas demolições resultam em deslocamentos forçados de famílias inteiras, agravando a crise humanitária na região. A prática de deslocamento forçado é amplamente condenada por organizações de direitos humanos, que a consideram uma forma de punição coletiva. Além disso, o confisco de terras e a expansão dos assentamentos israelenses nas áreas palestinas contribuem para o aumento das tensões e da sensação de injustiça entre os palestinos. Outro aspecto problemático da ocupação israelense é o sistema de detenções administrativas, que permite que israelenses prendam palestinos sem acusação formal por longos períodos. Segundo dados da Anistia Internacional, milhares de palestinos, incluindo menores de idade, são detidos anualmente por forças israelenses. Muitos desses detidos nunca são acusados formalmente de nenhum crime, e o processo judicial que enfrentam é frequentemente criticado por ser injusto. Os prisioneiros palestinos também denunciam casos de tortura e maus-tratos durante as prisões e interrogatórios, algo que é proibido pelas convenções internacionais de direitos humanos. A detenção de crianças é especialmente controversa, com muitos casos documentados de menores que foram presos e interrogados sem a presença de advogados ou responsáveis. Embora a maior parte das críticas aos direitos humanos no contexto do conflito Israel-Palestina seja dirigida ao governo israelense, também há violações significativas de direitos humanos nas áreas controladas pela Autoridade Palestina e pelo Hamas em Gaza. A Autoridade Palestina, AP, que governa partes da Cisjordânia, também é acusada de violações dos direitos humanos. Grupos de direitos humanos palestinos e internacionais documentaram casos de repressão à liberdade de expressão, prisões arbitrárias de opositores políticos e restrições à imprensa. Manifestantes pacíficos que criticam o governo da AP são frequentemente reprimidos, e há relatos de tortura nas prisões controladas pela autoridade. A repressão à liberdade de expressão e o controle sobre a mídia enfraquecem as perspectivas de uma sociedade civil palestina livre e democrática. Ao não permitir críticas e ao abusar de seu poder, a Autoridade Palestina contribui para a perpetuação da desconfiança entre a população e seus governantes. Sob o governo do Hamas em Gaza, a situação dos direitos humanos também é precária. O Hamas, que se consolidou no poder após violentos confrontos com a Autoridade Palestina em 2007, é conhecido por reprimir duramente dissidentes políticos, ativistas e jornalistas. Grupos de direitos humanos denunciam detenções arbitrárias, tortura e até execuções sumárias. Além disso, a administração do Hamas impõe regras conservadoras e rígidas sobre a população, especialmente no que diz respeito aos direitos das mulheres e à liberdade de expressão. A pressão sobre grupos minoritários e a falta de liberdade política fazem com que a sociedade civil em Gaza viva sob constante controle. Diante das violações dos direitos humanos e da grave crise humanitária na região, a comunidade internacional tem tentado, através de organizações como a ONU, ONGs e outras entidades humanitárias,
Fornecer assistência à população palestina. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, UNRWA, desempenha um papel vital no fornecimento de serviços básicos, como educação, saúde e assistência humanitária para milhões de refugiados palestinos. A UNRWA opera em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria e na Jordânia, ajudando a aliviar o sofrimento de pessoas que foram deslocadas de suas casas desde 1948. No entanto, a UNRWA enfrenta constantes desafios financeiros e políticos, com muitos críticos, especialmente em Israel e nos Estados Unidos, argumentando que a organização perpetua o problema dos refugiados ao invés de resolvê-lo. Mesmo assim, sem os serviços da UNRWA, as condições humanitárias nos territórios palestinos seriam ainda mais devastadoras. Além da UNRWA, diversas ONGs internacionais e locais atuam na região para mitigar o impacto do conflito. Grupos como Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e Oxfam oferecem assistência médica, fornecem água potável e distribuem alimentos em áreas afetadas. No entanto, as restrições impostas pelo bloqueio em Gaza e pelas barreiras militares na Cisjordânia frequentemente dificultam a entrada de ajuda humanitária. Os direitos humanos e as questões humanitárias no conflito Israel-Palestina são extremamente complexos e envolvem múltiplos atores e fatores. A ocupação israelense, os bloqueios e as políticas internas de repressão tanto em Israel quanto nos territórios palestinos resultam em uma situação de grande sofrimento para milhões de pessoas. Enquanto o conflito persistir, as violações dos direitos humanos continuarão a ser uma triste realidade na região. A única solução viável para resolver esses problemas seria a promoção de um processo de paz genuíno e inclusivo que respeite a dignidade e os direitos de ambos os povos. Se você gostou deste vídeo e quer continuar se aprofundando nesse tema, não se esqueça de curtir, deixar seus comentários com opiniões e perguntas, compartilhar com quem tem interesse nesse tema tão importante, e se inscrever gratuitamente no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Sua participação é fundamental para que possamos ampliar o debate e trazer mais informações relevantes. O conflito Israel-Palestina é uma questão profundamente enraizada no Oriente Médio, envolvendo disputas territoriais, religiosas, culturais e políticas que se estendem por mais de um século. Em 2024, a busca por uma solução parece mais distante do que nunca, com desafios internos e externos complicando ainda mais qualquer possibilidade de paz. No entanto, apesar das dificuldades, é crucial analisar as perspectivas para o futuro, levando em consideração os fatores que podem influenciar uma resolução, seja a curto, médio ou longo prazo. Neste vídeo, vamos explorar os possíveis cenários futuros para o conflito, desde o papel da diplomacia internacional até a evolução das sociedades israelense e palestina. Também analisaremos os impactos das tendências globais, como mudanças climáticas, tecnologia e demografia, que podem moldar o futuro da região. O objetivo é fornecer uma visão detalhada e ponderada sobre o que pode vir a acontecer, com base nos fatores atuais e nas lições aprendidas ao longo da história. Para melhorar a compreensão e fortalecer o processo de aprendizagem, convidamos você a ativar legendas nos vídeos. Quer continuar acompanhando análises detalhadas e reflexões sobre geopolítica e tendências globais? Inscreva-se gratuitamente no nosso canal para receber as notificações de novos conteúdos. Sua participação é essencial para enriquecer esse debate. Cenário 1. Solução de dois estados. A solução de dois estados, que prevê a criação de um Estado palestino ao lado de Israel, tem sido o modelo mais discutido nas últimas décadas como uma saída viável para o conflito. Essa proposta, apoiada por grande parte da comunidade internacional, incluindo a ONU, a União Europeia e os Estados Unidos, visa a criação de um Estado soberano palestino com base nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital. No entanto, essa solução enfrenta grandes obstáculos em 2024. Primeiramente, a expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia tornou a criação de um Estado palestino viável territorialmente muito mais difícil. Esses assentamentos,
que abrigam cerca de 700 mil colonos israelenses, fragmentaram o território palestino, dificultando a formação de um Estado contínuo e funcional. Além disso, Israel considera a Cisjordânia uma parte crucial de sua segurança e histórica conexão com a terra, especialmente em áreas como Jerusalém Oriental e o Vale do Jordão. Por outro lado, a divisão interna entre o Fatah e o Hamas também é um grande empecilho. Enquanto o Fatah, que controla a Cisjordânia, tem se mostrado disposto a negociar uma solução pacífica, o Hamas, que governa a faixa de Gaza, mantém uma postura mais beligerante, recusando-se a reconhecer o direito de Israel à existência. A falta de unidade entre os palestinos enfraquece sua posição nas negociações e dificulta a implementação de um acordo. Para que a solução de dois estados tenha uma chance real de sucesso, seria necessário um compromisso significativo de ambos os lados e da comunidade internacional. Isso incluiria um congelamento da expansão dos assentamentos e a remoção de alguns deles, o que permitiria a criação de um Estado palestino viável. Da parte palestina, seria crucial a formação de um governo unificado, representando tanto Gaza quanto a Cisjordânia, capaz de negociar em nome de todo o povo palestino. Além disso, seria necessário um acordo sobre Jerusalém, uma das questões mais espinhosas. Embora Israel considere Jerusalém sua capital indivisível, a comunidade internacional e os palestinos veem Jerusalém Oriental como a futura capital da Palestina. Um compromisso poderia envolver o compartilhamento da cidade, com garantias internacionais para proteger os locais sagrados de ambas as religiões. Cenário 2. Um Estado binacional. Outra possibilidade frequentemente discutida é a criação de um Estado binacional, em que judeus e palestinos vivam em igualdade de direitos em um único Estado, abrangendo Israel, Cisjordânia e Gaza. Esse cenário reflete a ideia de que a integração das populações, com cidadania plena para todos, poderia resolver a disputa territorial. No entanto, a criação de um único Estado binacional apresenta desafios consideráveis. Em primeiro lugar, a disparidade demográfica seria uma questão central. Os palestinos, especialmente com as taxas de natalidade mais altas, poderiam eventualmente ultrapassar os judeus em número, o que geraria preocupações sobre a identidade judaica de Israel. Muitos israelenses temem que um Estado binacional resultaria no fim de Israel como um Estado judeu, algo que está no centro da identidade nacional israelense. Além disso, há profundas divisões culturais, religiosas e políticas entre as duas populações. O conflito violento ao longo das décadas criou uma desconfiança mútua que não seria facilmente superada. A criação de um Estado binacional poderia, em vez de resolver o conflito, perpetuar as tensões internas, com disputas por poder político, recursos e território. Para que um Estado binacional seja viável, seria necessária uma mudança profunda nas atitudes de ambos os lados. Seria imprescindível um processo de reconciliação nacional, semelhante ao que ocorreu na África do Sul após o fim do apartheid, com um foco em justiça, reconhecimento mútuo e igualdade de direitos. Instituições fortes e inclusivas também seriam essenciais para garantir que nenhuma das populações dominasse a outra politicamente ou economicamente. Um dos maiores desafios seria garantir a segurança de ambos os povos em um contexto de desconfiança mútua. Isso exigiria reformas significativas nas forças de segurança e o desmantelamento de estruturas armadas não estatais, como o Hamas. Além disso, uma governança compartilhada e equilibrada entre judeus e palestinos seria necessária para evitar a concentração de poder em um grupo específico. Cenário 3. Status quo e agravamento das tensões. Infelizmente, este é o cenário atual, com a ocupação israelense da Cisjordânia, o bloqueio a Gaza e a ausência de um processo de paz. Nesse cenário, os assentamentos continuam a crescer, os palestinos enfrentam mais restrições e as tensões entre as duas populações aumentaram, levando a uma escalada da violência. A manutenção do status quo tem consequências sérias para a estabilidade da região e a vida cotidiana dos palestinos. A continuação do bloqueio em Gaza, por exemplo, levou a uma deterioração ainda maior das condições de vida, com implicações graves para a saúde, a educação e o emprego da população local.
Já na Cisjordânia, o aumento dos assentamentos e das barreiras de segurança poderia levar a mais conflitos entre colonos e palestinos, alimentando ainda mais o ressentimento e a violência. Além disso, o desgaste das instituições palestinas, devido à falta de progresso nas negociações e à divisão interna, poderia resultar em um colapso administrativo, especialmente na Cisjordânia. Sem um Estado palestino funcional, a governança local pode se desintegrar, levando a uma crise de segurança e ao aumento de facções extremistas. Nesse cenário, a comunidade internacional teria um papel crucial em tentar evitar um agravamento ainda maior das tensões. No entanto, em 2024, a ação internacional parece limitada, com os Estados Unidos e a União Europeia focados em suas próprias crises internas e a ONU incapaz de impor soluções. As potências regionais, como o Irã e a Arábia Saudita, continuam a influenciar o conflito, mas muitas vezes com interesses conflitantes que perpetuam o status quo. Cenário 4: Mudanças imprevisíveis e o impacto das tendências globais. O futuro do conflito Israel-Palestina também pode ser afetado por fatores externos que não estão diretamente relacionados ao conflito, mas que terão um impacto profundo na região. As mudanças climáticas estão começando a afetar o Oriente Médio de maneira significativa. O aumento das temperaturas, a escassez de água e a desertificação são questões que podem exacerbar o conflito, à medida que as populações competem por recursos naturais cada vez mais escassos. Em 2024, a água já é um recurso disputado entre israelenses e palestinos, especialmente na Cisjordânia, onde Israel controla grande parte dos recursos hídricos. À medida que os efeitos das mudanças climáticas se intensificam, a pressão sobre as populações da região aumentará. Isso pode resultar em migrações em massa, desestabilização social e um aumento da violência. A falta de recursos naturais básicos pode transformar o conflito Israel-Palestina em um conflito por sobrevivência, no qual a diplomacia tradicional terá dificuldades em intervir. Outro fator importante para o futuro do conflito é o avanço da tecnologia de segurança. Israel já utiliza amplamente tecnologias de vigilância e controle, como drones, monitoramento digital e barreiras de alta tecnologia para conter as ameaças de grupos militantes. Em 2024, essas tecnologias estão se tornando ainda mais sofisticadas, permitindo a Israel um controle mais preciso sobre os territórios palestinos. Por outro lado, os palestinos também podem usar avanços tecnológicos para resistir à ocupação, com o uso de drones, mísseis e táticas de guerra cibernética. Esse tipo de confronto tecnológico pode escalar o conflito de maneiras inesperadas, tornando-o mais letal e difícil de conter. Qual é o futuro? Prever o futuro de um conflito tão complexo quanto o Israel-Palestina é uma tarefa difícil. As perspectivas variam desde cenários de paz e reconciliação até uma escalada contínua de tensões e violência. O que está claro é que a resolução desse conflito exigirá um esforço coletivo de ambas as partes envolvidas e da comunidade internacional. O futuro pode trazer novas oportunidades de paz, especialmente com o surgimento de novos líderes, mudanças nas dinâmicas regionais e uma maior pressão da sociedade civil por uma solução. Por outro lado, sem mudanças significativas nas políticas atuais, a região corre o risco de continuar presa em um ciclo vicioso de violência e sofrimento. Para que qualquer solução seja viável, será necessário um compromisso verdadeiro com a justiça, a dignidade e os direitos humanos de ambos os lados. Sem isso, as perspectivas para o futuro continuarão sombrias, com novas gerações crescendo em meio à insegurança e ao conflito. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Quer continuar acompanhando análises detalhadas e reflexões sobre geopolítica e tendências globais? Inscreva-se gratuitamente no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Sua participação é essencial para enriquecer esse debate. Continue assistindo. Clique em um dos vídeos recomendados para saber mais. Esses vídeos foram escolhidos especialmente para você. Obrigado!